Graças, paz, amados, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E ainda ontem falei para vocês prova da fé, não é? Citando 1 Pedro 1,7 e trouxe o conceito de fideísmo, fidelidade e fé, descartando o conceito então fideísmo e absorvendo o conceito de fidelidade e fé para a realidade e para a vida cristã. E eu quero estar usando esta semana para fazer uma pergunta simples mesmo, e dentro desta pergunta, que é uma pergunta retórica, trazer 4 propostas, não é? E a pergunta é: razões pelas quais a fé deve ser provada. Então, assim, primeira razão pela qual a fé deve ser provada, não é? E aí a resposta eu quero trazer também para o nosso crescimento. Crente, caso de fato ele compreenda que precisa crescer, ele vai ter de crescer em algumas características de suma importância, e estas características de suma importância para o crescimento do cristão, ela está pautado nesta possibilidade da fé, principalmente, porque a Bíblia está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. E com este conceito, a fé é firme fundamento também, não é? E a gente vai compreender que Deus prova a nossa fé a fim de que possamos dia a dia estarmos crescendo, e nenhum cristão pode de fato atestar ser cristão caso ele ainda não tenha tido uma oportunidade de ter esta fé provada e atestada por Deus. E todo tipo de fé que cai dentro daquele conceito que falei para vocês de fideísmo, quando provada, ela perece. Quando você está emocionalmente abalado, e chama isto de cristianismo também, é o que a gente muito encontra hoje, muitos cristãos emocionalmente abalados, choram, riem, alegram-se, não é? Sempre usando os púlpitos como um palco, palestras motivacionais. Então, pastores hoje deixaram de traduzir a palavra pastores nesse contexto, não estou generalizando, mas vamos pegar alguns pastores deixaram de usar a palavra de Deus para trazer terapias motivacionais, já falei sobre isso também, não é? De repente, quando este público, este plantel, esta igreja, de repente, passa por algum tipo de provação da fé, com certeza muitos perecerão pelo caminho, porque não experimentaram que esta fé ela tem que ser provada para que ela de fato possa trazer o crescimento adequado para a vida cristã. E um cristão, ele só pode crescer se sua fé, de fato, de alguma forma tenha sido submetida à prova. E estes aspectos da fé que eu falei para vocês, fidelidade, fé, não é? Fidelidade, suportar a fé, capacidade racional de crer nas promessas e de relacionamento com a pessoa daquele que fez as promessas, não é? A fé do cristão, ela está crescendo dia a dia, quando de fato, circunstancialmente, ele está pondo esta fé à prova, o próprio Deus está pondo esta fé à prova, não é? E com isto, quando esta fé não é um conto de carochinhas, que não é fábulas profanas, como Paulo está falando, não é uma fé meramente mística ou esotérica, onde estou crendo aqui em cristais, estou crendo em cachoeiros, estou crendo aqui em muitos aspectos que a gente chama de panteísmo mesmo, não é? Quando a gente é levado a ser crivado por esta fé, ou levado para o crisol, não é? Crisol é local onde você põe o ouro e acende o maçarico que vai queimando toda a impureza. Pedro está falando que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro que perece, mas quando somos colocados no crisol de Deus e acende-se o fogo, o maçarico mesmo, e vai queimando toda a nossa impureza, somente daí pode vir o nosso crescimento, porque tudo aquilo que fora posto em nossas vidas meramente como atavios ou como sendo enfeites para melhor trabalhar o nosso conceito cristão, ou fábulas profanas, ou qualquer outro tipo de aspecto que não remonta a uma fé genuína, que de fato nos faz
percorrer a senda que nos está proposta, todas elas vão caindo por terra, e aí fica este cristão da fé genuína. E como base a gente tem a palavra de Deus, como base a gente tem esta palavra escrita e esta palavra viva, né? Que a gente vê a palavra viva como Logos de Deus, é o Filho de Deus, a palavra escrita é a palavra de Deus, que quando aberta é revelação, e o Espírito Santo está esclarecendo o cristão por esta palavra também. Então posso dizer com toda certeza que a fé de todo crente, ela deve ser provada, caso de fato você queira ter este aspecto de que de fato tem aceitado a fé cristã como fé verdadeira. Ela só pode crescer por meio das provas. Ela não cresce por meio da prosperidade. Não é aquilo que supostamente eu alcancei pela minha fé. Isto é um trabalho mais antropocêntrico, ou seja, põe o homem no centro. Eu alcancei pela minha fé, eu decretei a minha vitória, não é? A gente ouve isso continuamente falando por aí, como se eu pudesse decretar alguma coisa, né? Eu me aproprio, né, das promessas. A gente ouve sempre estas palavrinhas que mais vai trazer o conceito do eu, do ego, do homem, do que necessariamente a capacidade do servo do Senhor crer de forma incondicional e saber que razões pelas quais a fé deve ser provada é que tudo isso vai estar me trazendo crescimento, não é? E ela só pode crescer por meio das provas. E assim, prová-la é a única forma de Deus nos ajudar a crescer. Então a fé que de fato é levada ao crisol é a única forma de sermos purificados e de restar em nós aquilo que de fato nos permite crescer, nos tira da infância, do jardim da infância, do cristianismo ou da fé cristã. Podemos nos aproximar de Deus e receber toda a sua graça por meio desta fé. É quando você está amadurecido, é quando você está crescendo, é quando você está dia a dia experimentando aquilo que Deus está fazendo na sua vida e aquilo que Deus está fazendo na vida de outros através de você. Então a fé provada te faz você também ser alguém que não só proclame o Evangelho, mas que está disposto até ao martírio por amor daquilo que você compreendeu, por amor daquele que te redimiu, daquele que te salvou e daquele que te regenerou, daquele que te prometeu vida eterna, não é? Podemos aproximar-nos de Deus, esta é a nossa proposta, não é? E receber toda a sua graça por meio da fé. Uma vez provada a nossa fé, cresceremos espontaneamente. O cristão cresce à medida que a fé é provada, à medida que a fé é alicerçada, à medida que a fé ela tem esta ação do Espírito Santo, né? De Gálatas 5:22 mesmo, fidelidade, mas tem esta ação mesmo da própria razão, como eu falei para vocês ainda do conceito da fé, né? Que é construída por meio da crença e da compreensão em alguém, através das experiências e dos relacionamentos obtidos com ele. E com isto, então, eu quero deixar para vocês esta proposta de que Deus tem chamado um povo, este povo tem que ser santo, este povo tem que ser separado, este povo tem que ser de boas obras, este povo é chamado para algo e este algo não é para ficar aí esperando prosperidade, mas é para conquistar. E aqui conquistar o quê? Conquistar o meu patrimônio? Não, conquistar vidas, saquear o inferno, povoar os céus, ter a capacidade de dobrar os seus joelhos e orar, ter a capacidade de abrir a Bíblia, lê-la e compreendê-la, ter a capacidade de ser conduzido pela ação e pelo poder do Espírito Santo, ter a capacidade de ponderar racionalmente a fé, não é? E se falar, bom, mas a fé não se pondera racionalmente, se pondera racionalmente, e foi a própria religião que fez esta distinção de ciência e fé, porque a fé atesta a ciência e a ciência atesta a fé, é uma máxima que eu trago comigo sempre, e a ciência bem feita, esta ciência, ela tem que ser de fato atestada pela fé, e a fé bem elaborada, bem provada, ela é esta fé também que olha para a ciência e traz seus viés de credibilidade, mas sabendo
que em tudo Deus nos chamou para ter uma fé provada, e caso a gente esteja caminhando por esta senda, sofrendo, ou trazendo alguns tipos de marcas no corpo, como Paulo fala, né? Trago no meu corpo as marcas de Cristo, não é? Então o cristão é chamado para trazer no seu corpo as marcas de Cristo, e para o nosso crescimento eu quero deixar Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Com isto, mais uma vez, quero me despedir de vocês nesta proposta. Deus, Ele quer provar a sua fé para o seu crescimento, e olhe para as circunstâncias às quais você está passando. Se elas são boas, glorifique a Deus. Se elas não são tão boas assim, glorifique a Deus. Se elas são totalmente péssimas, glorifique a Deus, porque no final de tudo, o crescimento ele é seu. O próprio Deus está te permitindo crescer em sua presença, e isto é para o louvor da sua glória. Precisa de um povo santo, de um povo provado, de um povo que se atesta, de um povo que coadune a palavra que prega com a vida que vive. E assim eu quero deixar mais uma vez nesta palavra de reflexão nesta manhã, deixando aí para vocês beijo na alma, beijo no coração. Deus vos abençoe rica e abundantemente.